Aquilo que temos feito muito nos últimos anos é tirar dinheiro para cima dos problemas. E isso nota-se em muitas áreas. As receitas do Estado têm crescido muito, as receitas públicas têm crescido muito porque tem havido, felizmente, algum crescimento económico, algum crescimento do número de contribuintes e, sobretudo, há muito crescimento do número de contribuições para a Segurança Social, que é uma receita muito significativa e por regra, é aqui que às vezes há flutuações maiores, basta haver uma taxa de desemprego significativa para a Segurança Social ter que pagar e deixar de receber. Portanto, e nós estamos numa situação ao contrário, não é? Estamos quase com pleno emprego e um número recorde de pessoas empregadas e isso permite muitas receitas. Com essas receitas, apesar, enfim, não somos um país rico, mas com essas receitas tem-se aumentado muito a despesa pública e a questão é saber se esse aumento da despesa pública se tem traduzido em melhoria dos serviços, em eficácia, em melhores condições para a economia ser mais dinâmica ou, pelo contrário, temos acrescentado em alguma parte problemas. Eu aquilo que fiz esta vez foi tentar ilustrar problemas com base em números. Números que é uma coisa que a Helena gosta imenso. Gráficos. Tu gostas de números. Não, o caso concreto são gráficos com números. Segurança Social adoro. São gráficos com números. Portanto, e recorri ao site do Instituto Mais Liberdade, que tem uma área chamada Mais Factos, e que basicamente o que ali temos são dados permitem ver a evolução de várias situações, quer dizer, são coisas muito variadas. Aliás, ontem, quando lá fui, o gráfico mais recente era sobre as eleições presidenciais e era a divisão dos votos pelos vários candidatos, jovens, menos jovens, instruídos, menos instruídos, homens, mulheres, por aí adiante. Portanto, informação desse género, mas depois encontrei alguns que me parecem que são bons retratos do que se passa connosco. Por exemplo, nós temos uma administração, portanto, vamos comparar aqui 2015 com 2024, portanto, estamos a falar sobretudo do período da governação do Partido Socialista, mas 2024 já apanham parte da governação de Luís Montenegro. O que é que se passou, por exemplo, com a percentagem de indivíduos que usou a internet para interagir com a administração pública? Isto é um sinal relevante, porque significa que temos uma administração pública mais acessível, mais digitalizada, e uma população também mais capaz de a utilizar. E, de facto, há uma evolução bastante positiva. Passámos de 43% da população a fazê-lo para 65%. 65% eu admito que até considerando a parte da população que não interage, simplesmente porque é demasiado nova, ou então é demasiado idosa e nem sequer ligação à internet tem, devemos estar muito perto da totalidade da população, não é? Em que isto pode acontecer. Portanto, aquilo que nós imaginamos é, temos novas tecnologias, temos digitalização, temos mais eficiência, temos, porventura, menos pessoas, sobretudo se pensarmos que todos nós nos queixamos que há coisas que não funcionam. Ora, o número de funcionários das carreiras, dirigentes, técnicas e administrativas, portanto, estamos a tirar daqui, imagino eu, temos a tirar daqui os professores, a educação e a saúde, basicamente, passaram de 327 mil para 378 mil, são 50 mil mais. Portanto, temos mais de 50 mil funcionários públicos só nestas áreas e num setor que está mais digitalizado e todos nós nos queixamos que estamos a ter pior serviço. O que é que aconteceu aqui para isto estar a acontecer? Porque aquilo que nos dizem muitas vezes é que é uma espécie de varinha mágica, a digitalização é uma varinha mágica, resolve tudo. Aquilo que me parece que podemos explicar é que há aqui pelo menos dois fenómenos. Um tem a ver com a organização de trabalho, por capacidade de organizar o trabalho. Outra tem com o facto de, se nós colocamos uma camada digital perante muitas camadas de papel e burocracia, não resolvemos nada. E há um outro sinal, também um outro gráfico aqui muito interessante, que é o que é que os empresários dizem sobre as suas dificuldades em lidar com a administração pública. E aqui há algo que também é muito, muito, muito revelador. O número de anos que é necessário para ver processos
de licenciamento ambiental despachados, quer dizer, não estou a falar de semanas, não estou a falar de meses, estou a falar de anos, literalmente de anos. Portanto, há uma estimativa, portanto, isto é um inquérito aos empresários, naturalmente, um inquérito da Associação Industrial Portuguesa, às empresas, 1,3 mil milhões de euros de investimento atrasados. Temos que os tipos de projetos são muito variados, nomeadamente construção de instalações, expansão de instalações, instalação de equipamentos, e tudo isto é impactado por alterações do PPM, do PDM, os problemas com a rede ecológica nacional e a reserva agrícola, não é a rede, é a reserva ecológica nacional e a reserva agrícola nacional, está tudo mais ou menos coberto no país, não se pode tocar em nada. Depois emissões, por aí adiante. Tempo de bloqueio, isto aqui é que conta. Epá, isto é assustador. Isto é assustador. Entre 1 a 2 anos, 30%. Entre 1 a 2 anos. Entre 2 a 5 anos, 32%. E 14% é mais de 5 anos. Quer dizer, isto é um país para... Quer dizer, depois, quem é que bloqueia mais? Olha, uma entidade, que eu por acaso ainda ontem falei dela aqui a propósito do TGV, que é a APA. Agência Portuguesa do Ambiente. Agência Portuguesa do Ambiente. Agência Portuguesa do Ambiente. Depois as CCRs. Depois, enfim, vamos por aí adiante, câmaras municipais. Há muita gente aqui a complicar a vida a quem investe. Isto numa administração pública que é, porventura, uma das mais... Quer dizer, segundo aqui a OCDE, será a segunda mais centralizada de toda a OCDE. Pior que nós só a Turquia. Pior que nós só a Turquia. Depois a seguir há uns países pequeninos que têm, naturalmente, nem têm espaço para descentralizar. Islândia, a Noruega também é pequenino, a Irlanda que é muito mais... Finlândia, países da nossa dimensão, nem nada que se pareça, não é? Portanto, nós temos tudo a ter que vir a Lisboa. Tudo a ter que vir a Lisboa ou equivalente a Lisboa. Portanto, no entanto, fala-se muito de centralização. Quando se fala de centralização, o que é que se fala? Fala-se, olha, eu quase diria fala-se de disparates, não é? Fala-se de descentralizar para as comissões de coordenação regional e depois nós percebemos que aquilo basicamente é uma coisa para negócios partidários. Há a ambição, quando se fala disto, diz o que é preciso, então é preciso elegê-las, dar-lhes poder político. E nós só imaginamos o que aconteceu, onde isso aconteceu, por exemplo, aquele lado em Espanha, onde depois é digamos, uma corrida ao gasto público e pouco mais, não é? Porque depois é preciso entregar resultados políticos. E não se fala de descentralizar, olha, por exemplo, uma coisa que passa a vida a falar, descentralizem a contratação de professores para as escolas, descentralizem muitas outras coisas que estão dependentes de outras. Agora penso que já não é assim, mas aqui há uns tempos, para contratar um médico era preciso uma autorização de alguém no Ministério das Finanças. Portanto, o que naturalmente as coisas não funcionavam, pura e simplesmente. Não funcionavam. Há uma lógica centralizadora que em parte foi criada para conter os gastos públicos, mas que na prática resulta em maiores gastos públicos. Por exemplo, a despesa dos hospitais. É muito curioso seguir, o Pedro Pita Barros tem uns gráficos que está sempre a publicar, mais uma vez gráficos, Helena, os gráficos, ele está sempre a coisa sobre a despesa, a evolução da despesa em saúde. E aquilo é sempre igual todos os anos. Mudam os governos, é sempre igual todos os anos. Portanto, começa, há um ou 2 meses, uma vez por ano, em que se paga. E depois começa a subir, depois paga-se. O que é que isto representa? Representa que os fornecedores sabem que é assim e, portanto, cobram mais caro porque sabem que vão ter que esperar muito tempo pelo pagamento. Portanto, em vez de ter um sistema em que os orçamentos permitem pagar a tempo e horas e nos prazos como deve ser, criou-se um sistema supostamente para poupar, para não permitir que as pessoas gastam, mas cuja consequência perversa é gasta-se sempre mais, sem eficiência nenhuma. Saúde. Uma conta corrente daria jeito, não é? Sim, qualquer coisa, não é? Portanto, responsabilizar quem lá está a sério, não é? Ter pessoas a sério que saibam tratar do assunto. O que se passa na área da saúde é muito interessante, porque nós estamos sempre a falar do SNS, mas depois discutimos sempre o detalhe. As macas,
as ambulâncias, os concursos para as ambulâncias, as horas, os minutos de espera em cada urgência, e não conseguimos discutir. E cada vez que se fala disto, metade das pessoas de que se fala dizem é preciso pagar mais. Ora bem, o que é que se passou nos últimos 10 anos? Quando olhamos para o número de médicos, eu aqui tenho uma dúvida, porque o número de médicos, depois nós temos uma classe médica envelhecida e pode haver alguns que estão inscritos como médicos e na prática já não exercem. Seja lá como for, em Portugal o número de médicos passou de 2,5 por cada 1000 habitantes para 3. Isto é uma média elevada em termos europeus. E o número de enfermeiros passou de 3,8 para 4,9. Portanto, nós interrogamos, então temos mais médicos e mais enfermeiros, porque é que temos tantas mais queixas? E agora repara, como é que evoluiu a despesa em saúde? Portanto, 2015, 2000, neste caso os números vão também até 2024. O que é que nós temos? Temos que a despesa aumentou 41%. A despesa, não estamos a falar corrigida da inflação. Portanto, o nosso Serviço Nacional de Saúde custa-nos hoje mais 41% do que custava há 10 anos. Não é pouco. Portanto, o que é que nós esperaríamos? Muito mais capacidade de entregar de resposta. A única área onde os números acompanham o aumento da despesa é nas cirurgias. Mas mesmo as cirurgias, eu julgo que há aqui uma pequena distorção, porque há ali 2 ou 3 anos no meio em que praticamente não houve cirurgias, que foram os anos da pandemia, e, portanto, estes números de 2023, 2024, que são bons, porventura ainda estamos a recuperar o que não se fez no período da pandemia. Algumas pessoas morreram pelo caminho, porque não foram operadas quando deviam ter sido, mas pronto, é disso que estamos a recuperar. Quando olhamos para as consultas, que é crítico, não é? Porque as consultas evitam urgência, nós temos mais 43% de despesa e mais 41% de despesa, mais 18% apenas de consultas. A única frente em que não temos um aumento significativo é nas urgências. Temos um aumento de apenas 3%. Isto pode ter 2 leituras. Pode ter a leitura de que está-se a conseguir encontrar sistemas que evitam que as pessoas vão às urgências, e sabemos que alguns desses sistemas foram montados, ainda bem que foram montados. Portanto, nós não queremos que toda a gente vá para as urgências, queremos que vá mais gente para as consultas, queremos que vá mais gente. Muitas pessoas nem vão a lado nenhum, porque se calhar com a linha CSN24 o seu problema é resolvido em casa, portanto queremos que isso aconteça, mas o simples facto de termos apenas mais 3%, nós não temos apenas mais 3% de população do que tínhamos em 2015. A população, houve um período que nós perdemos população até para aí 2019, e depois aumentámos rapidamente por via da imigração. E, portanto, este número, enfim, isto não está descascado, mas a questão que devemos colocar em relação ao tema da saúde, e também há aqui outro dado, nós em 2015 tínhamos 26% das pessoas com dupla cobertura voluntária de saúde, portanto, cobertas pelo SNS. Uma em cada 4 pessoas estava coberta pelo SNS e por um sistema de seguro de saúde, que há vários. Agora passámos de uma em cada 4 para uma em cada 3, 35%. E somos, na OCDE, o terceiro país onde os cidadãos mais gastam do seu dinheiro para pagar a sua saúde. Portanto, não é via impostos. Via impostos é a regra. Impostos ou outros sistemas públicos. Aqui é dinheiro que nós temos que pagar. Pagamos na farmácia, pagamos nos hospitais privados, ou nas consultas privadas, ou nos laboratórios onde vamos fazer uma análise, ou também, enfim, que é uma percentagem pequeníssima disto, nas taxas moderadoras, que é pouquíssimo, irrelevante mesmo. Portanto, mais do que nós, só na Grécia e na Letónia. Estamos a falar de 38%. Isto é muito dinheiro. 38%. Quer dizer, quando o SNS, a despesa no SNS cresceu como cresceu, e mesmo assim 38% do dinheiro que é gasto em saúde em Portugal é gasto de alguma forma fora do SNS, ou mesmo seja dentro do SNS, nós estamos a falar de ser pago pelo Estado, estamos a falar de uma barbaridade de dinheiro que é sacrifício para as pessoas. Portanto, eu acho que quando nós
discutimos no Parlamento, discutimos onde quisermos estes assuntos. Não podemos achar apenas que o que é preciso é aumentar os salários dos médicos. Se calhar, em alguns casos noutros não será. Se calhar o que é preciso é aumentar, que é a única coisa que se sabe falar em Portugal. Temos é que perceber o que é que está na organização do sistema, na organização do sistema que permita que isto funcione de outra maneira. Porque nós temos países, e vou acabar, temos países aqui, como por exemplo, sei lá, um país como a Suécia, ou um país como a Alemanha, onde a participação dos cidadãos, então a Alemanha é muito típico disso, a participação dos cidadãos nos gastos em saúde é muito menor do que em Portugal. Os cidadãos out of pocket, pagamento direto, é muito menor, mas estamos a falar de uma percentagem completamente diferente. Estamos a falar de terem 15% e nós temos 38%. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas são países onde não tem um SNS estatal como em Portugal, onde os serviços são garantidos a todos, são assegurados pelo dinheiro comum, que é o dinheiro dos impostos, mas depois são prestados da forma que é considerada mais eficiente. E às vezes são hospitais estatais, outras vezes não são. Na Suécia, por exemplo, a maior parte dos centros de saúde são parcerias público-privadas. Portanto, mas, no entanto, qualquer pessoa lá vai e é recebido como nós aqui somos recebidos num centro de saúde. Só que aquilo acaba por ser gerido de forma mais eficiente. Mas isto em Portugal é um tabu. Isto em Portugal não se debate. Isto em Portugal não se discute. E isto é que são reformas. É isso. E por exemplo, todas as camadas de papel que estão por baixo do interface informático, que é muito moderno e muito simplex. O simplex não resolve nada se houver um complexo, um complexo por baixo, não é?